esposa, que está me acompanhando mais uma vez, junto com o nosso filho Álvaro, o nosso caçulinha. Estamos aqui para servir a Deus junto com essa igreja. Amém? E como é bom estar num lugar onde nós entendemos que o Espírito do Senhor tem liberdade e a sua palavra tem primazia. Glória a Deus, glória a Deus. Como é bom estar num lugar onde entendemos que o Espírito do Senhor tem liberdade e a sua palavra tem primazia. Amém? O tema que foi escolhido, carta de Paulo, ou epístola de Paulo a Tito, capítulo de número 2, versículo de número 7. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Quem achou, diga: a vitória é minha. Quem não achou, diga: é minha também. Oh, glória a Deus. Carta de Paulo a Tito, capítulo 2, que foi o tema escolhido para esse grande evento. O versículo é o versículo de número 7, mas vamos ler o versículo 7 e o versículo de número 8, amém? Para a nossa meditação nessa noite. Se eu posso ler, diga: vitória. Em tudo te dar por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que falar de nós. Diga: glória a Deus. Diga: Jesus. Não, tem muita gente para pouco barulho. Diga: Jesus. Eu preciso ouvir a sua voz. Diga: Jesus, fala comigo através da sua palavra. Toma seu assento, igreja do Senhor, noiva do Cordeiro, povo adquirido, comprado pelo alto e grande preço. Amados em Cristo Jesus, nós estamos diante de um texto que tem total relevância para os nossos dias. Eu louvo a Deus por essa igreja, por esse ministério, por esse pastor, pela preocupação, pela prioridade que dá a palavra. Todos nós sabemos que o texto que nós lemos é um texto doutrinário, e essa epístola de Paulo, na verdade, a Tito, é uma epístola pastoral e de muita relevância para a igreja onde Tito era pastor. Quem me ouve diz amém. Eu já vou pregar e já vou encerrar. Amém? Deixa a criança, não se preocupe não, tá? Então nós estamos diante de um texto que é de total relevância para os nossos dias. Todos nós sabemos da importância que tem as cartas e epístolas que Paulo escreve às igrejas do seu tempo. Tito é o filho da fé de Paulo. Pela verdade, Tito é um jovem pastor, e a carta que ele escreve a Tito, ela tem muita particularidade com a carta que ele escreve também a Timóteo. Bem, na verdade, a Timóteo ele escreve duas cartas, a primeira e a segunda. A carta a Timóteo, a primeira, e a carta a Tito, parece que Paulo está tratando do mesmo problema. Timóteo é pastor em Éfeso, Tito era pastor em Creta. Creta era uma ilha que ficava próximo ao mar Mediterrâneo, aonde na verdade já tinha ali, antes de Paulo chegar,
um grupo de cristãos, esses crentes, tinha conhecido Jesus no dia do Pentecoste, após a descida do Espírito, quando Pedro prega aquele sermão poderoso entre aquelas nações que estavam ali. Diz a Bíblia Sagrada, em Atos capítulo 2, que tinha gente de Creta que creram no Evangelho, na palavra. Então Paulo, quando ele chega naquela ilha, junto com Tito e junto com aqueles irmãos que já estavam ali, ele vai propagar, ele vai anunciar, ele vai estender o Evangelho de Cristo. Na sua estadia que ele fique ali, enquanto ele está com Tito, evangelizando e pregando, estabelecendo novas igrejas, ele entende que é o tempo da partida. Paulo, partindo ele deixa ali esse jovem pastor Tito, um jovem companheiro de Paulo. Tito tinha uma grande responsabilidade, que era continuar a missão que Paulo edificou. Ele tinha a responsabilidade de continuar anunciando, estabelecendo a igreja em Creta. A primeira missão que Paulo vai dar a Tito, que está no capítulo 1, a partir do versículo 5, é o estabelecimento ou a instituição de obreiros. Você pode ler isso no capítulo 1, a partir do versículo de número 5. Paulo vai dar a Tito essa primeira missão, que estava inacabada quando Paulo estava ali. Paulo não teve tempo de estabelecer o obreiro, então ele entrega esta missão na mão desse jovem pastor Tito. Ele vai instituir os ministérios dos presbíteros, dá a eles essa missão de ajudá-lo a conduzir a igreja de Cristo. Dentro dessa missão que ele vai estabelecer, que é instituir obreiros, Tito também vai ter que perceber as qualificações desses obreiros. Por isso que essa carta é uma carta doutrinária. Por isso que essa carta é uma carta pastoral. Então a primeira missão é esta: é instituir obreiros e obreiros qualificados para essa obra. A segunda missão que Tito vai ter dada por Paulo é a grupos de pessoas. Olha aqui para mim, por gentileza, eu já vou pregar e já vou encerrar. A segunda missão, após a instituição de obreiros, vai ser direcionada a grupos de pessoas. Paulo, ele vai dizer a Tito que ele vem trazer uma exortação a grupos de pessoas, e esse grupo foi dividido em gênero e idade. Gênero só tem dois, amém? Amém? Masculino e feminino, amém? Gênero só tem dois, masculino e feminino. Deus fez macho e Deus fez fêmea. Deus fez homem e Deus fez mulher. O resto é invenção do diabo. A igreja não é preconceituosa, não é homofóbica. A igreja segue o padrão da palavra. E Deus fez homem e Deus fez mulher. Então Paulo vai dar a Tito esta segunda missão. Está no capítulo 2, aonde está inserido o tema. Então essa missão é exortações a grupos de gênero e idade.
Idade, Paulo vai tratar dos idosos e idosas. O termo idosas, idoso aqui, está falando de maturidade. A igreja do século 21, que tem grupos de irmãs, grupo de jovens, grupo de varões, e isto já é instituído há século. Na época da igreja primitiva também era assim. Paulo falou: Tito, exorta os idosos, exorta as idosas, exorta as jovens casadas, exorta os jovens. Então, essa divisão na igreja, que é uma divisão saudável de departamento por gênero e idade, já é antiga. Então Tito vai dentro daquela classe de pessoas que ele divide por gêneros e idade, exortá-lo. O termo exortar aqui é animar, porque a palavra exortar por muito tempo trazia medo à igreja. Não é verdade? Quando se tratava em exortação, trazia outro sentido, mas o sentido real da palavra exortação é animar, é levantar, é reavivar, porque o papel da liderança é este, é trazer exortação, reanimar, é levantar. A igreja foi instituída para isso, para trazer vida, trazer restauração, e eu acredito que esse tema foi estabelecido para isso, para essa igreja cada dia caminhar mais forte, amém? Cada dia caminhar mais fortificada, mais reavivada, mais cheia da presença de Deus. Pois bem, Tito recebe esta segunda missão, que é exortar grupo por gênero e idade. Mas qual era a cartilha que Tito ia usar? O método que Tito ia usar para reanimar esses crentes, para exortar a igreja que estava sob a sua responsabilidade. Qual era o método? A cartilha. O que ia dizer para aqueles irmãos? Está no capítulo 2, no versículo 1. Paulo diz: tu, porém, olha aqui para mim, fala o que convém a sã doutrina. A cartilha que Tito ia usar era a sã doutrina, a palavra genuína. Sã doutrina está falando de alimento saudável, alimento que nutre. É isto que Paulo instrui a Tito a dissertar a igreja que estava sob a sua responsabilidade. Olha aqui para mim, não perca isso. Eu não vou me estender. Aqui está o método que Paulo vai entregar na mão de Tito. Tito, tu, porém, diga à igreja a sã doutrina, aquilo que é saudável. Tito, tu tem nas tuas mãos crente idoso, crente idosa, jovem casada, jovem solteiro, tem grupos de gênero e de idade diferente, mas o método é um só, é só a palavra. Eu sei, irmãos, eu sei que nesses dias tem se levantado muitos métodos, né? Muitos métodos que é até eficiente, eu sei, que levantado muitas ideias, que até é muito boa, mas a igreja de Cristo não pode viver sem a palavra. O que levanta a crente é a palavra. O que sustenta a crente é a palavra. Tem se levantado doutores muito bons, coach, não é isso? Terapeuta em outras igrejas, palestra motivacional, mas o que segura a crente é a sã doutrina,
Eu sei que jovem gosta de inovação. A gente lidera jovem na nossa igreja, tem que ter ideias, não é isso? Mas se a palavra de Deus não segurar o jovem na igreja, nada mais segura. Essa igreja está estabelecida aqui, nessa localidade, por 50 anos ou mais, porque ela ainda vela pela sã doutrina, pela palavra poderosa de Deus. Quantos aqui amam a Bíblia? Quem ama a Bíblia? Quem ama a Bíblia? Quem trouxe Bíblia? Quem trouxe Bíblia? Quem trouxe a Bíblia? Deixa eu ver. Isso, coisa linda. Faça assim, faz. Faz assim, faz. Oh, o que segura a crente na igreja é a Bíblia. É Bíblia, é Bíblia, é Bíblia, é Bíblia. É Bíblia, é Bíblia, é Bíblia. Irmãos, eu sou pentecostal, eu creio nos dons. Eu gosto do mistério. Eu subo o monte. Eu gosto de vigia. Eu creio em visão. Eu creio em revelação. Mas é a Bíblia Sagrada que tem primazia. Pastor aí que dá nome, dá CPF, dá endereço, isso para mim é balela. Oh, pode dar nome, pode dar endereço. A coisa mais fácil que tem hoje é descobrir o nome de alguém, o CPF de alguém, o endereço de alguém. Isso é fácil. O que segura a crente é a Bíblia. O Senhor disse para Josué no capítulo 1, versículo 8, quando Josué assumiu o cargo de Moisés: Josué, não aparte de tua boca o livro dessa lei, antes medita nela dia e noite, e tenhas cuidado de fazer tudo conforme nela está escrito, então fará prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirá. O salmista deixou um conselho para a juventude no Salmo 119, no verso 9 e 10: como purificará o mancebo seu caminho, observando conforme a sua palavra. Ao verso 11: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Ao verso 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Isaías 40, versículos 7 e 8: seca-se as ervas, cai-se as flores, soprando nela o hálito do Senhor. Na verdade, o homem é a erva, seca-se as ervas, cai-se as flores, mas a palavra de Deus subsiste eternamente. Aí o próprio Isaías vai ratificar no capítulo 55, versículo 10 e 11: assim como desce a chuva do céu e a neve, e para ela não torna mais, mas rega a terra, dá pão que come, semente a que semeia, assim será a palavra que sair da minha boca, diz o Senhor, não voltará para mim vazia, sem antes prosperar no que foi enviada. João 8:32: e conhecereis a palavra, a verdade, ela vos libertará. João 5:39: disse Jesus: examinai-vos as escrituras, porque ela testifica de mim. João 15:7: se vós estiveres em mim e minha palavra estiver em vós, pedirei tudo o que quiserem e vos será
feito. João 17:17, Jesus orou assim: Pai, santifica-o na verdade, a tua palavra é a verdade. Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de dois fios, penetra na divisão da alma e do espírito, alma e espírito, aonde o divã do psicólogo não vai, do terapeuta não vai. A palavra divide alma e divide espírito. Ela cura a depressão, ela cura a ansiedade, transtorno de personalidade. A palavra vai, ela penetra na divisão da alma, do espírito, e habita para decidir pensamento e intenção do coração. Púlpito não é lugar de contar historinha. O púlpito é a parte mais alta da igreja, né? Porque aqui senta gente mais santa que aí. A única diferença do pastor para a gente é responsabilidade. Quem mais dá, mais será cobrado. Mas aos olhos de Deus, todo mundo está no mesmo patamar. O púlpito é a parte mais alta da igreja, que o púlpito representa a supremacia da palavra. Ah, mas o culto foi uma benção. Fogo caiu, quebrou tudo. E a palavra? E a palavra? Aleluia! Eu louvo a Deus por essa igreja que escolheu a palavra. Eu louvo a Deus por essa igreja que ama a palavra. Uma igreja que ama a palavra. Eu quero palavra. Não é porque eu sou pregador hoje, não. É porque essa igreja escolheu a palavra. Escolheu a melhor parte e não vos será tirada. Porque a palavra que nos traz a comunhão. Quando ele chega na casa de Marta e Maria se senta para ouvir a palavra, e Marta fica agitada, ansiosa, é o termo que Jesus usa, porque está ansiosa. Ela está tão ansiosa com o serviço que esquece da comunhão. O serviço nunca vai ser maior que a comunhão. Porque tem gente que acha que o serviço ele é maior que a comunhão. Ele não está aqui censurando o serviço de Marta. Ele está dizendo que a comunhão de Maria é prioridade. Porque a gente acha que o nosso serviço é prioridade. Eu sou pastor, sou pregador, sou regente, sou líder, sou músico. Seu serviço não é maior que a comunhão. Eu conheço gente que não é pastor, não toca, não prega, não canta, mas tem comunhão com Deus. A comunhão é maior que o serviço. A comunhão é maior do que a tua utilidade. Tanto é verdade que naquele grande dia ele vai dizer assim: não vos conheço. Para quem? Para quem trabalhou. No teu nome eu expulsei demônio. No teu nome eu fiz maravilha. A palavra traz comunhão. A prioridade é a palavra. Estão cantando muito, pregando pouco. Aleluia! Estão cantando muito e pregando pouco. E pior, os louvores do século 21 não são para Deus, são louvores motivacionais, que é para negar o nosso ego.
é elevar o nosso ego, quando que a adoração tem que ser para Ele. O louvor que é baseado na palavra é o louvor que exalta Ele, o nome dEle. Mas o louvor da modinha é o louvor para mim, me exalta a mim. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Mas quem tem comunhão com a palavra sabe que dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Aleluia! 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 A minha oração nessa noite é que Deus venha nos dar fome e sede da palavra. Paulo deixou um conselho ao jovem pastor Timóteo, que é para nós, o jovem pastor Timóteo, na segunda carta pastoral, capítulo 2, versículo 15, pois o Timóteo procura te apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Aleluia! Aleluia! Oi, irmãos, o texto aqui é um texto doutrinário, é um tema que a igreja escolheu, é um texto doutrinário, um texto de ensinamento, é um texto, estou sendo fiel, é um texto que foi escolhido, porque o segredo que Paulo entregou na mão de Tito foi esse, é a sã doutrina, é alimento saudável, que segura a ovelha na igreja, não é o tamanho da cerca, é o alimento que ela come. Ovelha só vai procurar comer em outro pasto se estiver com fome. Se o alimento for sã, se for nutriente saudável, ela se alimenta e fica. O que a igreja precisa no século 21 é de palavra de Deus, porque é a palavra que nos mantém de pé. No princípio era o verbo estava com Deus, era Deus, tornou-se carne e habitou entre nós. Jesus é a própria palavra, Ele é a Bíblia que foi trazida até nós. Ele se revelou em carne, mas é a própria palavra. Irmãos, Jesus está na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Se você pegar a Bíblia do Antigo até o Novo Testamento, você vai encontrar Jesus lá. Ele é desde o princípio a própria palavra que foi revelada a nós. É por isso que João falou, no princípio é o verbo, a palavra, o haja, era ele sempre foi a palavra. Lá em Gênesis, ele é a semente da mulher, em Êxodo, ele é o cordeiro pascual, em Levítico, ele é o nosso sacrifício, em Número, ele é a rocha que Moisés feriu, em Deuteronômio, ele é o profeta maior que Moisés, em Josué é o general do exército de Israel, em Juiz é o juiz legislador das nossas causas, em Ruth é o parente remidor. Ele nos comprou, nos resgatou da mão do nosso adversário. Em Samuel, reis e crônicas, ele é o rei prometido de Israel. Em Esdras e Neemias é o reconstrutor do mundo das nossas almas. Em Esther, ele é o nosso advogado. Em Jó, é o redentor que vive. Em Salmos, ele é o cântico de nossa alma. Em Provérbio, ele é a sabedoria. Em Cantares, ele é o noivo que vem buscar a sua noiva. Em Eclesiastes, ele é o maior pregador. Nos profetas, é o Messias profetizado. Nos evangelhos, o Salvador do mundo. Em Mateus, o rei dos judeus. Em Marco, o rei sofredor. Em Lucas, o homem perfeito. Em João, ele é o
Deus, é a história da igreja. Nas cartas, nas epístolas, é o anúncio, a propagação da história da igreja. Em Apocalipse, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, ele é a própria palavra. Quem pode adorar o Deus da palavra? Quem pode adorar o Deus da palavra? Na Maracalassúria. Eu sinto a presença de Jesus aqui, através da palavra. Na Maracalassúria. Ele vai levantar uma igreja com fome e sede da palavra. Nerebaracalassúria, Nerebaracanto de Reba. A Bíblia, esse livro aqui, aberto ou fechado, é a palavra de Deus. Aquele aberto é Deus falando, fechado é um livro comum, nunca foi, nunca será. Perguntaram a Rui Barbosa, considerado o maior escritor do Brasil, nem crente era. Rui Barbosa, na sua biblioteca, aonde vai ficar a Bíblia dos crentes? Ele respondeu, aonde eu botar ela será a Bíblia. Se eu botar lá embaixo, ela será o sustentáculo dos demais livros. Se eu botar no meio, ela será o centro. E se eu botar em cima, ela será a coroa. A Bíblia, aonde ela estiver, sempre será a palavra poderosa de Deus. O mundo oriental tem essa palavra. A Coreia do Norte tem um homem lá endemoniado, um baixinho que é o capeta puro. Ele não pode ver Bíblia. Ele condenou esses dias uma família à morte com uma criança de 2 anos de idade, pela sua casa tinha Bíblia. A Bíblia. Uma criança de 2 anos foi condenada à morte, que na sua casa tinha Bíblia. Eles temem essa palavra. O comunismo tem medo dessa palavra. O islamismo tem medo dessa palavra, porque ele sabe onde ela entra, ela transforma. Onde ela entra, ela restaura. Onde ela entra, ela pega o caído do lamaçal das drogas e faz pregador da palavra. Faz. Aonde ela entra, se entra na boca de fumo, ela pega o traficante e faz dele pregador da palavra. Se entra no prostíbulo, pega a prostituta e faz missionária da casa de Jesus. E é por isso que eles querem calar a igreja. É por isso que quer tirar a palavra dos nossos púlpitos. É por isso que quer mudar a palavra, mas não vai mudar, porque essa palavra é poderosa. Ela é poderosa. E eu encerro aqui. Paulo falou, Tito, você vai dividir por gênero e por idade. Vai instruir idoso, idosa, jovem casada, jovem solteiro. Inventa não, Tito. Inventa não, Tito. É só a sã doutrina. Irmãos, não precisa inventar não. Você subiu aqui no púlpito, ler um versículo já é suficiente.
Ah, pregador, não consigo gravar um monte de versículo, não tem problema não. Abre a sua Bíblia. Leia João 3,16. Já é suficiente. É só falar que Jesus salva, cura, liberta e leva o homem para o céu. E dele ele vai voltar. Já é suficiente. Ela já é suficiente em si própria. É que tem gente que sempre quer inventar, quer incrementar. E eu encerro agora. A palavra. Olha aqui para mim. E pregar não é dom. Pregar não é dom. Dom é cantar. Irmãos, pense em alguém desafinado. É eu. Eu estudei teclado, estudei baixo, estudei guitarra, né, filho? Nada entrou aqui, irmãos. Porque tocar é dom. Tocar é dom. Cantar é dom. Visão é dom. Né? Ou variedade de línguas, interpretação de línguas é dom. E palavra, missão. Ordem. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Todos nós temos essa responsabilidade de pregar a palavra. Você pode aplaudir Jesus? Aleluia! Glória a Deus.